Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Vasco da Gama. Vamos com Pedrosa aqui, SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora bora pro conteúdo. Não tô falando do jogo de semana que vem com o Galo, não. Eu tô falando agora, sábado, vai encontrar o Juventude. A gente vai ver as novidades do Vascão e na volta ele vai falar do Vasco. Rodô. São 36 dias longe do Caldeirão. O reencontro com seu estádio já tem data marcada e será neste sábado diante do Juventude. O último jogo do Cruz Maltino em casa foi no dia 29 de agosto, na vitória em cima do Atlético Paranaense por 2-1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em setembro, foi um mês inteiro longe de São Januário. O Juventude é uma final para nós, a gente precisa dar a resposta no Campeonato Brasileiro e temos o jogo do São Paulo ainda antes do Atlético de novo. No momento, o Vasco ocupa a 9ª posição no Brasileirão com 36 pontos. Diante do Juventude, o torcedor cruzmaltino tem a missão de apoiar o time, que segue vivo pela classificação nas competições continentais do próximo ano. Uma vitória sobre o Juventude coloca o Vasco ainda mais perto do G6. Em relação a esse Vasco que vai enfrentar o Juventude, quais são as baixas, além daquelas lesões que a gente já sabe, né, que tem, né, o David, mas quem, hein? O Adson tá machucado também, o Felipe Coutinho sentiu o cansaço, a cãibra, né, mas deve pro jogo normalmente, treinou normalmente ontem. Ele tá dormindo naquela coisa lá, caríssimo? Tá dormindo direitinho, entendeu? Tá dormindo direito, até porque eu vi o que aconteceu na quarta-feira. Tá dando certo. Tá dando certo. Não, já tinha dado certo com o Flamengo. É verdade, mas na quarta-feira ele não só fez o gol, mas também jogou demais. Mas por que não bota um outro pessoal lá pra dormir também? Então, tem que botar a galera lá também. Eu vou ver se lá na França tem essa máquina, pra ver se bota os dois juntos, assim. Mas para essa partida, o Vasco vai com a força máxima, teoricamente, no que estiver disponível, né? Obviamente tem o cansaço, tem as viagens que aconteceram também, mas o Vasco não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, ele tem que continuar pontuando. Não vai poupar ninguém, não vai poupar ninguém. O que ele pode fazer é um revezamento por conta da fisiologia, de você entender que aquele atleta ali às vezes está próximo de estourar e alguma coisa. E a mudança na zaga, né? Eu acho que o Rafael Paiva vai acabar sendo irresponsável se ele não colocar o João Vitor dentro de São Januário. Mas ele vai colocar? Eu espero que sim, Fernanda. Pra agora ou pra quarta? Pra agora, pra manter o João Vitor como titular. Eu acho que o Vasco está vivendo uma situação muito delicada com o Léo Pelé. Se o Léo Pelé for titular no Vasco no sábado, eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai vaiar o Léo Pelé pelo que aconteceu na quarta-feira. Então é um momento de preservação do jogador. E não só pela parte psicológica, mas a parte técnica também. Eu já falei 1000 vezes aqui e já falo há muito tempo. O João Vitor tem que ser o titular da zaga do Vasco da Gama porque ele é o melhor zagueiro desse time. E de forma geral, eu entendo que ele tem uma dúvida ali entre o Matheus Carvalho e o Sforza, né? Talvez ele possa poupar, talvez o Felipe Coutinho justamente por esse cansaço, colocar o Payet iniciando. Enfim, o resto do time deve ser o mesmo. É um time que tem algumas peças aí importantes à disposição. Talvez dar alguns minutos a mais para o suíço, o Maxime, que também chegou, teve até uma boa apresentação e depois não conseguiu entrar. Enfim, dá uma rodagem aí de peças, que é algo que o Rafael Paiva gosta de fazer. Aproveitar que o Juventude não vai ter o Nenê, ainda bem que eu não gostaria de jogar contra o Nenê. Gente, mas o Cristo não tá fechando o braço pra ele esse ano, né? Caraca. E o Juventude é um dos piores visitantes do campeonato. Se eu não me engano, o Juventude e um dos melhores mandantes, né? Só tem uma vitória fora de casa no campeonato e o Vasco só tem uma derrota em São Januário. Então é vencer, cara. Não tem outra oportunidade assim, continuar somando na tabela, chegar logo aos 45 e depois o que vier é lucro. A gente fala... As falhas e da falha no último jogo, eu vejo o João como um jogador, tecnicamente falando, acima do Léo Pelé. Eu acho que a única forma do Rafael Paiva justificar a escalação do Léo Pelé, caso ele seja escalado de fato para esse jogo dentro de São Januário, é um pedido do Léo Pelé. Porque, assim, o jogador ele pode ter personalidade e falar para o treinador dele, me coloca, que eu quero mostrar para a torcida que eu posso dar conta do recado. E me parece que o Léo parece que eu acho que ele tem personalidade. Cara, ele parece ter essa personalidade. Mas aquilo, o Rafael Paiva, ele tem o direito e o dever de pensar no melhor para o Vasco da Gama, o melhor para a equipe dele.
Então, enfim, eu também não colocaria o Léo Pelé. Concordo com vocês, estou nessa com vocês aí. Acho que seria um risco muito grande. E, repito, não é por conta das falhas. Eu acho que, tecnicamente falando, o outro jogador, no caso o João Vitor, está acima dele tecnicamente falando. Olha só, no reencontro do Diniz com... Não, ele não foi. Ontem ele não foi. Que asa do horário, né? Flavinho, que estava lá, acompanhou a partida, conta pra gente. Fala, Flavinho. Antes do jogo, enquanto o Mano foi vaiado, Fernando Diniz recebeu carinho dos torcedores e abraços de todos os jogadores do Fluminense no reencontro com os tricolores no Maracanã. É normal tudo que aconteceu, pelo tempo que a gente ficou aqui e pelas coisas que a gente conquistou. É um carinho, uma gratidão recíproca e foi muito bom rever as pessoas. Pelos 2 anos e meio que passei por ele, acho que foi um treinador que mais me incentivou a jogar no estilo de jogo dele. Eu tenho muito o que agradecer a ele, foi um paizão para mim e espero que ele seja vencido lá também. Depois de erros da defesa do Cruzeiro, o Fluminense assustou com Keno e em seguida com Ganso quase colocando para dentro de carrinho. Mas quando o time mineiro encaixou o contra-ataque, levou perigo ao Fábio. Nessa jogada, Caio Jorge acertou a trave. Marcelo quase fez contra e o Thiago Santos salvou. Fábio ainda abafou a finalização do Lautaro Dias. E depois do Marcelo não conseguir afastar a bola, o goleiro... É isso aí, torcida do Vascão, e bora aqui, pessoal, para mais uma notícia. Colo-Colo pode ser obrigado a pagar valor milionário ao Vasco. O Vasco quer uma indenização de 2,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, do Colo-Colo por não ter negociado o meia Carlos Palacios na última janela de transferências. Este era o acordo estabelecido entre o clube chileno e o Cruz Maltino, que ainda detém parte dos direitos econômicos do jogador. Palacios chegou a ter um acordo com o Boca Juniors, mas o Colo-Colo não o liberou. O clube argentino e o atleta ainda possuem interesse em uma negociação na próxima janela. Eu sairia, mas não por ter saído do Colo-Colo, mas porque sinto que completei um ciclo aqui no país. É o que eu quero, sair do Chile em dezembro, explicou Palacios no podcast Sim Retoque com Camila Campos. O jornalista Christian Camano revelou que o Vasco intimou o Colo-Colo para que Palacios seja vendido no final de 2024. O meia já sabe que está vivendo os últimos momentos no clube. É por isso que Carlos Palacios fala assim, muito seguro de que completou um ciclo e de que está de saída. Daqueles que o rodeiam confirmaram que não haverá outra opção de rejeitar outro clube pagando a cláusula de saída. A intimação do Vasco ao Colo-Colo foi importante porque houve um acordo. Se surgisse uma oferta pela cláusula, ele teria que sair, mas eles não queriam se desempoderar para a Copa Libertadores. Mas não foi tão simples assim e eles não leem as letras miúdas, explicou o jornalista. O Vasco comprou 80% dos direitos de Palacios em 2022 por cerca de 8 milhões, atuou em 24 jogos, fez um gol e deu uma assistência, mas não se firmou. Pessoal, bora aqui mais uma notícia aqui. Essa do Palacios aí, se vier, vai ser uma boa para os cofres do Vasco, né? As razões para João Vitor não ser titular fixo no Vasco. Grande parte da torcida vascaína repete a mesma pergunta frequentemente. Por que João Vitor não é titular do Vasco? Mesmo com boas atuações, o zagueiro não é titular incontestável e perde a vaga em muitos jogos para uma dupla que é criticada por algumas falhas na temporada. Depois do jogo contra o Galo pela semifinal na Copa do Brasil, o técnico Rafael Paiva explicou a preferência por Maicon e Léo. Na minha opinião, a gente conseguiu resgatar nossas duplas de zaga. Acho que eles vinham de bons jogos. Não vinha, não. Essa era uma dúvida que a gente tinha, cada um com sua particularidade. A verdade é que o Rafael Paiva está sendo muito teimoso em insistir em Léo Pelé. O Maicon até que vai. Porque ele melhorou e muito. Agora o Léo Pelé não melhorou, cara. Só ele continua da mesma forma, errando passe, errando posicionamento. Então, assim, é o Vitor que tem que ser titular e pronto.
É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.